saber se tem pessoas que vêm à casa a primeira vez hoje. Bem-vindos, viu? É um prazer receber vocês aqui. Eu vou dar alguns recados sobre a programação da nossa casa, para que vocês fiquem a par e sempre que puderem participar, tá? Às terças-feiras, às 9h20, palestra. Quarta, às 20h, palestra. Sábado, às 15h, palestra. Estamos aqui, né? Cursos, nós temos segunda, às 20h, quinta, às 9h e sábado, às 17h. Nós estamos fazendo uma campanha de alimentos não perecíveis para a Casa de Idosos Madre Teodora. Ela está muito necessitada, prateleiras assim, quase vazias, tá? Quem puder nos auxiliar, quando vier é só deixar ali na recepção. Agradecemos. Nós temos também, aos sábados, às 15h, um programa para a juventude, a partir dos 12 anos, e às 20h na quarta-feira, para essa faixa etária também. Temos às terças e quintas, às 19h30, Alcoólicos Anônimos. E no domingo, às 10h, NA. Temos o atendimento fraterno. Quem precisar, ao chegar aqui, vai até a recepção, vai receber um número e vai ser chamado para uma pequena conversa com os nossos trabalhadores, tá? Obrigada. Eu vou ler uma pequena mensagem antes da prece. Preocupações. Não se aflija por antecipação, por quanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. A gente acaba se cansando tão preocupado. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, anotando os males que, porventura, lhe visitem o coração para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que lhe seja o fardo de sofrimento, lembre-se de Deus, que aguentou com você ontem e aguentará também hoje. Primeiro, né? Sempre fé, né? Nos dando força. Vamos nos acalmando. Quem quiser pode fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, a falange espiritual de luz aqui presente, agradecendo por estarmos todos nesta tarde, nessa casa abençoada de luz, a nossa casa Rio da Gama. Vamos agora para uma palestra que com certeza nos trará reflexões para a nossa própria vida.
Gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos todos reunidos em paz e amor. O tema da palestra hoje será família e o palestrante Robson. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem por aqui? Bem. Fazia tempo que eu não vinha aos da Gama e hoje eu vim fazer uma visita, né? Mas nada é por acaso. Com esse trânsito, nós que viemos da região de Santo Amaro, Interlagos, está tudo parado, né? Então foi um susto, aí vim acompanhar uma amiga hoje. E aí a Marli falou assim: Robson, já que você está aí, pode falar para a Nancy não se desesperar que você dá conta. Então, nada é por acaso e agradecemos pela oportunidade do trabalho, né? Isso é o mais importante. E eu estava ali ouvindo, fazendo minha prece, e aí me ocorreu um caos do Divaldo. Vocês me ouvem bem sem microfone, né? Eu não gosto de ficar paradinho aqui atrás. O Divaldo conta que no começo ali, ele foi no início da doutrina espírita, e um belo dia ele foi dar uma palestra e não se preparou para a palestra. E aí ele se posicionou no púlpito e os amigos espirituais, seus mentores, foram lá e começaram a soprar para ele, né? E ele deu aquela palestra e achou que ele estava abafando. Aí ele foi chamado depois para uma outra palestra. Ele falou: para que eu vou me preparar? Se eles vão me ajudar na hora do vamos ver, né? E ele conta que ele chegou no púlpito, começou a palestra. Olhava para um lado e nada, né? Aí todo mundo, aquele desconforto, todo mundo olhando para o Divaldo e ele também desconfortável. Até que o mentor falou: olha, você viu como é legal? Hoje nós vamos te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa se preparar. O compromisso não é nosso, é seu. E entre os orientais dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu digo que quando o trabalho está pronto, o trabalhador chega. E é assim na doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita, se você chega numa casa espírita e fala assim: olha, eu sou espírita, tá precisando de ajuda? Não fale isso, porque já pegam você na mão e não largam mais. Eu sou de Interlagos, de uma casa chamada Caritas. Hoje nós estamos sem sede, entregamos o imóvel por conta da pandemia, mas eu já fui do semeador por muito tempo e rodo hoje várias casas. E aí estou entre amigos, encontrando Marli, todo o pessoal do Zilda, que nos conhecíamos lá do Seara do Mestre, Fernando, que agora está viajando, que nos conhecemos há 30 anos no semeador. Quer dizer, é o mundo espírita, é a máfia, né, gente? E a semana passada eu estava no Caminheiros da Luz, falando sobre esse tema. Aí eu tinha os aparatos bélicos universais, mas hoje vamos lá no Gogó, né? Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. E nós vamos falar de família, oportunidade de aprender. Será que é uma oportunidade de aprender? E é um tema que tem a ver com amanhã, que é o Dia dos Pais. Embora Dia dos Pais, Dia das Mães, todos os dias, né, gente? Que são datas comerciais. E não adianta lembrar de pai e mãe só nessas datas e esquecer o resto. Então é importante a gente pensar na família. E como eu digo, eu não acredito na coincidência, né? Eu como estudioso da psicologia também, como terapeuta, Jung fala da sincronicidade. As coisas não são coincidência. Hoje de manhã mandei lavar meu carro, meu vizinho falando: não, quebrei o pau com a minha mãe ontem, eu não mato porque matar dá trabalho, mas dá vontade de arrebentar todo mundo, isso, aquilo. E antes, na hora que ele veio me entregar o carro, eu falei: cara, esfria essa cabeça, família é assim mesmo, não pensa que a minha é a melhor do que a sua, só muda de endereço, cara. Relaxa, você vai se divertir com seus amigos, esfria essa cabeça. Se você quer realmente partir para uma carreira solo, se organiza, você não pode fazer as coisas de cabeça quente. E conversávamos justamente orientando para que ele entendesse a oportunidade que ele tem com aquela família. Porque nós escolhemos a família, né? Ah, não, eu não escolhi, não. Escolheu sim. Escolheu sim. Você pode não lembrar, mas você escolheu. Chegou lá na hora de reencarnar, vamos escolher assim e tal. Bom, tá bom. Tem hora que nós escolhemos, somos empurrados. É mais ou menos como o metrô na Praça da Sé às 6 horas da tarde. Nós não entramos, somos colocados. Não é assim? E tem hora que a nossa família, ela pode ser uma escolha com espíritos afins, e tem aquela que nós somos escolhidos para algum acerto de contas. Então, primeira coisa, quando nós pensamos em família, é melhor a gente resolver agora, porque senão a gente volta. Né? Então, vamos dar um jeito agora. E quando nós falamos em família, o conceito de família hoje mudou muito, né? Porque eu, assim, que sou jovem, gente, vocês estão vendo, né? 52, corpinho de 25.
Estudei uma tal, isso daí... Não, alguém contou para mim uma tal de educação moral e cívica, que tinha lá a família, né? O conceito de família era papai, mamãe, filhinho, filhinha, vovô, vovó. Essa família existe? Existe, mas não é só essa. Hoje nós temos famílias que não são essas famílias nucleares, não vou nem dizer estruturada, porque às vezes nós temos famílias mãe e filhos que é muito mais estruturada do que uma nuclear. Então hoje nós temos famílias com mães solteiras, eu sou pai solteiro. Tem uma palavra bonita, Robson? Monoparental. Monoparental, que chique, né? Que só tem Isso o pai morde? ou mãe. Isso morde? Só tenho pai e mãe. Então, olha, eu sou de família monoparental, vou falar isso pro meu filho. Nós temos famílias com 2 mães, com 2 pais. E o que é família, então? Família é um grupo de pessoas, uma união de pessoas que se amam e estão com o objetivo de algo maior, que é a construção de uma vida, várias vidas e de um legado. Então, quando nós olhamos hoje, torcemos o nariz para as famílias que não são aquela que nós achamos que tem que ser, porque tem que ser a família tradicional brasileira. E aqui eu não estou fazendo apologia política, mas essa é uma coisa que a gente ouve muito hoje. Sabem quem é a família tradicional brasileira? É a família dos povos originários da terra, não é nenhuma das nossas. Porque eles estavam aqui antes. Eles são os verdadeiros povos brasileiros, né? Nós somos tudo vira-lata, tudo misturado, gente. Porque não é assim? Misturou, vira sem raça definida? Nós também. Eu sou descendente de alemão, de negro, de índio, de português, italiano, quer dizer, vira-lata. E é igual o cachorro caramelo, não é um querido? Nós somos os queridos vira-latas. Mas é isso. Então eles são os povos originários, as famílias seriam deles. E não eram famílias monogâmicas. Porque a cabeça deles, para entender, eu fico imaginando 1500, 1500 e pouco, eles terem que entender um Deus que eles não conhecem, uma virgem que deu à luz, e eles são ali 2 esposas, quer dizer, e aí volta, pulando para a África também, outros povos que deram origem a nós, tem um ditado que eu gosto muito, um provérbio africano: é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Quer dizer, a criança é de todos, né? Então isso é família. Então com isso nós já estamos vendo que a família vai além dos laços consanguíneos. Existe a família consanguínea e existe uma família por afinidade. Então quando nós olhamos para essas famílias que nós achamos diferentes, nós estamos julgando. E quem somos nós na fila do pão para emitir um julgamento, né? Nós não sabemos a história do outro, da outra pessoa, nós não sabemos o que está acontecendo. Quando eu falo isso que eu sou pai solteiro, eu sou solteiro, nunca cheirei uma doida que me aguente, né? Tentei voltar várias vezes com uma doida, não rolou, né? Mas tudo bem. E o meu sonho era ser pai. E quando eu era mais jovem, eu falava assim, eu não me imagino casado, eu me imagino pai, e meu filho vai chamar Marcos Vinícius, com U. E meu filho é Marcos Vinícius. Eu o adotei aos 13 anos, eu o conheci na mocidade do semeador. Ele tem a mãe biológica e o pai não assumiu. E eu assumi como meu filho, como eu digo. Eu adotei o Marcos. A Yara o conhece, o Marquinhos já ouviu também, Fernando conhecia bem, conhece bem. Se fosse de sangue não seria tão igual. Até as rabugices do meu pai, que não aceitava no começo, e hoje ele fala assim, Marcos vem amanhã? Sabe, se ele vem, fica aquela coisa, cadê o Marcos? Então, a família, ela vai se consolidando. E além dessas famílias de parcela espiritual, como nós falamos, nós temos os amigos que também se tornam uma família. A família que nós escolhemos. Não é isso? Nós escolhemos essa família e criamos uma outra família por afinidade. Então, os laços consanguíneos são importantes, não resta dúvida. Mas nós temos que entender que nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. E enquanto espíritos, aí entra a nossa afinidade, a nossa necessidade de nos encontrarmos para nos organizarmos e evoluirmos juntos. Então a família é a minha escola, é a minha oportunidade de aprender. Não é um aprender fácil, porque a vida, ela faz o seguinte, ela primeiro me dá a prova, para depois eu estudar a lição, não é assim? Numa escola eu estudo a lição para fazer prova. A vida faz o oposto, a vida faz o contrário conosco. E na hora nós não entendemos, na hora nos revoltamos. Quando estamos no olho do furacão, não vem dizer para mim, calma, gente, se eu tiver uma pedra eu quero tacar na cabeça. Eu sou bonzinho até a página 2, não é assim? Não, mas nós somos espíritas.
Os perfeitos. Eu sou, por exemplo, eu só não sou perfeito porque eu sou humilde. Não é assim? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui no labor, sabe, trabalhando, estudando, aprendendo, refletindo, levando puxão de orelha. E muitas vezes nós esquecemos que é no seio da família que tudo começa. Nós vemos uma crise no processo educacional, e eu não digo apenas educação escola, porque hoje nós temos essa desconexão dos laços familiares. Eu lembro no início da pandemia, nesse período mais drástico de reclusão, eu comecei a ouvir muita gente: não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe, ai, não aguento meus filhos, não aguento meus irmãos. É engraçado, né? Nós passamos a vida trabalhando que nem uns doidos, escravos desse tempo cronológico, de Cronos, dizendo que eu queria ter mais tempo para minha família, eu queria ter mais tempo para minha vida, eu queria ter mais tempo para minhas coisas, para convivência. Não é isso. Que é o tempo de Kairos, que é o tempo livre. E quando nós estávamos num momento onde nós tínhamos esse tempo para estarmos juntos, nós começamos a ter conflitos. O aumento da violência doméstica, as reclamações, todas essas questões. Por quê? Porque nós não entendíamos que nós precisávamos nos adequar a um novo espaço. E ali estava outra oportunidade para aprender. Porque na pandemia todo mundo pirou, gente. Uns piraram mais, outros menos, mas ainda estamos. Né? Porque fala pós-pandemia, quem nos dera estarmos na pós-pandemia? Nós estamos na retomada da pandemia, mas ela está aí. Hoje estamos vacinados, estamos nos cuidando, conseguimos uma flexibilidade maior, uma flexibilização da sociedade, mas nós temos que ter cuidado. E a oportunidade nos foi dada. Então as pessoas passaram a conviver e questionar esse convívio dentro do seio familiar. Quer dizer, perdendo oportunidades de aprendizado. É lógico, quando eu encontro aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, que, olha, Deus me dá paciência, que se der força. É difícil, é lógico, é muito mais fácil eu estar ao lado de quem me é afim, né? É muito mais fácil eu estar ao lado das pessoas que me amam e que eu amo, não que o outro não ame, mas que eu consiga conviver de uma forma harmoniosa. Mas o meu desafio está nesse irmão, esse espírito que não é tão afim. Esse espírito que foi, não só ele como eu, né? Foi programado para que estivéssemos juntos, para podermos nos organizar, aprender, evoluir e entender um ao outro. Que é lógico, que as pessoas que me entendem é fácil. Aquele filho que é bonzinho, eu sempre fui um filho bonzinho, embora não pareça, tá? Na verdade eu era medroso. Minha mãe, Dona Lourdes, minha mãe era muito má, gente. Oh, minha mãe, nossa, a minha mãe era daquela assim, eu chegava da escola, a gente tinha aula até às 11, 11h30, chegava da escola, era hora de almoço. Gente, ela me fazia tirar o uniforme. Porque o uniforme é para a escola, tinha que trocar de roupa. Aí eu almoçava, descansava um pouquinho, da 1 às 3 era hora de lição e de estudos. E não me deixava ver TV, ler gibi. Olha que maldade, gente. Olha. E aí eu falava: mãe, mas eu já não tenho lição. Vai estudar. Não tinha moleza, não. Quando a gente aprontava, meu irmão aprontava mais do que eu. Eu era mais medroso mesmo. Aí corria, ela falava assim, se correr é pior. A gente já parava e endurecia assim, né? Olha que mãe má eu tive, né? Meu pai também. Meu pai, quando tinha que dar uma sova, dava uma sova, exigente. Gente, muito mal. Meus pais, nossa, pessoas más demais. Vocês também tiveram pais maus assim? E vocês odeiam seus pais? Vocês amam seus pais assim como eu amo os meus, né? Porque eles não foram coleguinhas, moleques e molecas. Eles foram pai e mãe. E nos deram os valores que nos formaram. Hoje eu cheguei onde eu cheguei, como professor, como acadêmico, graças aos estudos que minha mãe, Dona Lourdes, me fazia ter. Meu pai nunca foi acompanhar boletim. Mas a minha mãe, que tinha até a 3ª série primária, acompanhou até onde deu. E quando vai fazer 22 que eu ingressei no magistério superior, eu ingressei para dar aula em universidade e minha mãe estava terminando o EJA do ensino médio. São esses exemplos. Então essa família, que pode ser a família que me dá trabalho, é a família que também me forjou. É a família que fez ser quem eu sou hoje. Ah, Robson, mas também tem o oposto. Tem famílias que a gente não quer seguir o exemplo.
Isso é aprendizado também. Pode ser mais dolorido, mas é aprendizado. Então, eu venho de uma família totalmente carregada de ódio, eles brigam o tempo todo, eu não quero isso para mim. Ok, mas eu vou seguir vibrando e fazendo preces por eles. Esses dias eu refletia sobre a questão do ódio. E eu cheguei à conclusão, graças a Deus, que eu não sei o que é ódio. E não quero aprender. Porque da mesma forma que o amor é algo cultivado, o ódio também. Raiva nós temos, gente. Escorregamos, brigamos, xingamos. Hoje no trânsito a gente já vem, meu Deus do céu, mas que é, né? A gente xinga, desfia o rosário. Mas eu não quero ter ódio. Eu não vou perder o tempo da minha encarnação, a oportunidade dessa encarnação, cultivando algo que não vai me trazer nada de bom. Eu e meu pai brigamos muito. Nossa, na adolescência eu era o filho rebelde. Por ele eu teria sido militar ou metalúrgico. Cheguei a me matricular na escola naval, gente. Ia prestar a prova, fazia cursinho para prestar. Um dia antes da prova eu falei, mas esse não é o meu sonho. Esse é o dele. Eu quero ser professor. E ingressei no magistério. Ele nunca falou nada, mas eu sei que no fundo ele vai morrer de fome. Sim, mas hoje ele tem um orgulho, às vezes eu posto alguma coisa de curso, palestra, ele fala assim, orgulho do papai, ele tem, é o jeito dele, né? Eu aprendi a dizer eu te amo com meu filho, porque em casa nós não tínhamos isso, e o Marcos é muito amoroso. Ele me chama de Bob Pai, sabe Bob Pai, Bob Filho? Então eu sou o Bob Pai, ele é o Bob Filho. Bob Pai, eu já te disse que te amo hoje, eu falei, o que você está querendo, moleque? Moleque de 30 anos, tá, né, moleque? Mas filho cresce pra gente? Não cresce, né? Filho não cresce. E aí a gente passa a entender quando meu pai e minha mãe falavam isso pra gente. Nós ouvíamos isso como filhos. Falavam, ai, que saco, pega no meu pé, horário para voltar para casa. Ai, onde que eu tô? Ai, agora no celular dá para ver pelo mapa, deixa eu ver onde tá, se tá chegando. Não é assim? Na nossa época não tinha, mas eu lembro uma vez que eu falei pro meu pai, não vou sair, e o pessoal vem me trazer em casa. E era mentira. E eu, muito distraído, entrei na rua de casa, ele estava na janela do quarto à noite esperando. Dia seguinte ele falou assim, quem te trouxe? Ah, foi o Júnior. Foi o pessoal falou, mentira que você veio a pé que eu vi. Tem jeito, né? Pai e mãe, quando falam. Então, quer dizer, essa relação de amor, esse cuidado, que nós não entendemos nessa fase, nós só vamos entender quando nós nos tornamos pais e mães. E aí o Marcos, ele falou uma coisa para mim, ele falou, meu filho, mas por que você... Ele falou, pai, eu tenho que passar por isso. Filho, mas eu estou te falando, se você fizer isso, mas eu preciso passar para aprender, não basta você me falar. Dói na gente, não dói? Mas ele está certo. Aliás, eu não sei quem inventou esse negócio que a gente cria filho para o mundo. A gente sabe que é, mas a gente não quer. Não é assim? Porque eu sou meio, sabe aquele pai meio galinha que põe embaixo da asa, né? Protege. A gente tem que tomar um cuidado. Eu lembro quando ele estava na graduação, de ele reclamando. Eu falei, não, vou lá conversar com o seu coordenador. Eu falei, opa, Robson, para. Você não vai nada. Ele tem que resolver as questões dele. Porque é o instinto natural da proteção. Então a família também tem isso. Eu separei aqui algumas colinhas enquanto eu estava ali. A gente vai colando, né, gente? O Livro dos Espíritos, na pergunta 775, traz o seguinte. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, se você perde os laços familiares, se a instituição família se perde, o endurecimento, o egoísmo vai fazer parte do nosso mundo. E essa família, como eu falei, nas diversas configurações que nós temos hoje. A família, ela é a célula máter de uma sociedade. É o primeiro grupo social em que eu convivo, que eu nasci ali. E é ali que eu tenho a base para a minha vida. Ah, mas e se não veio a base dali? O exemplo negativo, vamos dizer assim, também serve para que eu faça escolha. Por isso eu tenho livre-arbítrio. E dá-lhe reforma íntima, né, gente? Dá-lhe reforma íntima. E aí, assim, tá lá tudo bonitinho. Quando você escorrega, cai o reboque. Aí dá-lhe reboque de novo na reforma íntima. E cai, tem hora que cai o reboque, gente. Você acha que está no acabamento, no porcelanato, não, né? Lá vou eu de novo fazer o piso, contrapiso. E a vida toda será assim. Porque nós temos o livre-arbítrio. A família que nos acolhe, que nos ensina, também me dá o livre-arbítrio para seguir ou não. Nós temos uma parcela genética que conduz muito as nossas atitudes, sim.
Mas não é isso que é o maior. Como na questão das crenças limitantes, que também tem uma parcela genética, mas a parcela cultural é muito mais forte. A Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela também vai chamar a atenção que a família é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Voltando ali à nossa escola. De repente, assim, Robson, você está me falando isso, e eu estou aqui pensando que faz tempo que eu não me conecto à minha família, porque é normal, infelizmente nós temos isso. E esse ano nós teremos ainda mais desconexões com essa questão política, que isso é muito triste. Nós já vivemos isso e viveremos violência, sabe, eu tenho medo. E a gente sabe que no frigir dos ovos, depois fica tudo a mesma coisa, tudo em ordem. Nós temos que vibrar muito pelos dirigentes que estão ali, pelos políticos, porque ódio eles já recebem de monte. Mas o obsessor não precisa de ódio, o obsessor precisa de amor. Então nós vamos vibrar para que eles tenham a consciência da sua responsabilidade para com o Brasil. E essas pessoas que brigam, amigos, familiares, e aí o que acontece? Eu tenho há um tempo estudado a comunicação não violenta, trabalhado também nessa linha. E aí você precisa respirar, você precisa observar o que está acontecendo, não julgar, que é o mais difícil, para tentar entender os sentimentos e a necessidade do outro. Então uma pessoa que vem te agredir, eu falo que os que me stalkeiam no Facebook e companhia, não adianta eu ficar batendo, sei lá, chat, né? Nem batendo boca, né? Ali batendo chat. Não adianta. Eu fiz a minha parte, o outro pode não entender. Aquela pessoa que vem, porque você é isso, você é aquilo. Você vai querer entrar nessa vibração? Você vai querer sair do seu... Não é fácil, gente. Porque nós não temos vocação para... Temos o princípio divino, mas para ser Jesus nós não temos vocação, não. Madre Teresa muito menos. Gandhi piorou. Porque sabe o que Gandhi fazia diante da violência? Meditava e jejuava. Diante da raiva e da violência eu não medito e como pra caramba. Como todo gordinho, bom gordinho é assim, né? Então nós temos que pensar. Então, naquele momento que vem, e eu sei que a gente sabe da família quem virá. A gente sabe da família, e independente da questão política, a gente sabe da família qual é aquele parente, aquele irmão, aquele primo, que vem numa reunião familiar e vai acabar arrumando confusão. Bebeu demais. Então não é que nós temos que nos armar, não é isso. Pelo contrário, nós temos que estar prontos para acolher. E já que nós temos um pouquinho mais dessa noção, vibrar para o bem-estar daquele encontro. Fácil, gente? Não é, mas é isso. Porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Nós estamos aqui na escola, que é o Centro Espírita. Estamos estudando, aprendendo, então a gente precisa praticar. Ah não, eu só pratico quando eu vou lá no Rio da Gama. Eu sou espírita do 7º dia. Hoje é 7º dia? É, né? Espírita do 7º dia, só do sábado. Ah, você não vai na quarta? Não, porque eu sou só do 7º dia, entenda, né? Não, isso nós temos que dizer, não existe espírita não praticante. Eu sou espírita não praticante, eu nunca ouvi isso na minha vida, já ouviram? Conhece alguém? Gente, não existe, espírita é espírita o tempo todo, você escolheu. Eu lembro quando eu comecei na doutrina, eu fui católico, tá, gente? Eu fui coroinha. Pequei muito na sacristia, bebi muito vinho escondido. Ô, vinho bom. Até que eu conheci a doutrina, aos 20 anos, são 32 anos de doutrina, e aí eu comecei a entender o mundo de outra forma e começar esse processo de reforma íntima. Então nós temos que pôr em prática, por isso que eu falo, a gente escorrega, não tem vocação para santo. O sobrenome é Santos, mas é só no sobrenome. Mas nós estamos aí aprendendo, praticando no dia a dia, para que nós nos tornemos um pouquinho melhores. E nos tornando um pouquinho melhores, nós podemos fazer com que esse mundo se torne um pouco melhor. O mundo ele está doente, gente. Nós estamos vivendo aí os nossos irmãos em guerra, por ego, né? Porque a guerra nunca tem outro motivo que não ser o ego. Então nós vamos vibrar por eles. As pessoas que estão perdendo isso. A pandemia não mandou a conta toda ainda. Os irmãos que não viveram o seu luto e não têm o mesmo entendimento que nós, dentro da doutrina espírita. E mesmo nós, que o entendimento é difícil. Não é assim? Então nós precisamos pensar. E se eu fortalecer o núcleo da minha família,
eu começo a vibrar uma energia maior. Sabe aquela pedrinha que você joga na água? E aquilo vai ressoando. Mas Robson, de manhã eu acordo, eu por exemplo acordo com trilha sonora, eu já acordei com samba. Não é ouvindo, é cantando. Eu acordo cantando, porque é mais uma oportunidade de viver e de fazer besteira também, né? Porque eu tenho uma teoria que Deus dá risada. Quem assistiu O Nome da Rosa, o antigo, a discussão que tinha entre os beneditinos e os franciscanos é que Jesus ria ou não. Porque São Francisco era feito ao riso. Eu sou da opinião que Deus ri, porque Ele olha para nós e fala assim, eu fiz tudo tão perfeito, olha o que eles estão fazendo. Não é assim? E todos nós sabemos que temos que fazer o melhor. Então se eu, de manhã, eu chego, acordo, bom dia. As pessoas da minha casa nem dizem bom dia. Não vai parar de manhã. Vai comandar. Vai comigo. Ainda bem que isso acontece em filme, né? Eu vou continuar dizendo bom dia? Sim. Sim. Gente, eu sou assim. Contam que certa vez 2 monges passeavam por uma mata. E eles tinham que atravessar um regatinho. E quando eles chegaram perto ali, era coisa pouca. Viram um escorpião dando voltas numa pedra que nem maluco. Ele ia para frente e voltava, porque ele queria atravessar, mas não sabia nadar, tinha medo da água. Um dos monges, delicadamente, baixou sua mão, pegou o escorpião e com todo o cuidado atravessou o rio com ele, regatinho ali. Quando chegou do outro lado, ele baixou a mão para o escorpião descer. O escorpião começou a descer, virou o ferrão e pá, deu-lhe uma picada na mão. O outro monge olhou para ele e falou, bem feito. Você é uma besta mesmo? Quem mandou você querer ajudar esse bicho peçonhento? Agora ele te picou, se a gente não chegar logo numa cidade, você vai morrer. Por que você fez isso? Outro monge, com toda a calma, a mão doendo, ele falou assim, eu agi de acordo com a minha natureza. E ele, com a dele. É isso. Então o fato de eu acordar feliz, mas todo mundo é rabugento em casa, eu não sou obrigado. E gente, se o mau humor incomoda, o bom humor também. Só que a diferença, não é diferença, o que tem em comum, os dois contagiam. Então você tem que escolher. Então nesse aprendizado da família também está isso. De repente, eu sou expansivo, eu sou barulhento, a italianada ficou toda em mim da família. Eu gosto de bagunça, eu sou bagunceiro, barulhento. Meus irmãos já são mais comedidos. Mas tem hora que eu tenho que maneirar. Mas não é sempre que eu consigo, gente. Eu sou atrapalhado. Eu sou daquele que vou pegar uma coisa e derruba 3. Aquelas coisas, então faz barulho, não é fazer barulho, blá, 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 blá. Já foi. Então cada um tem o seu jeito também. E o conviver, viver em comunidade, é isso. Um entender o outro. Minha irmã fuma em casa. E eu me desperdoem quem ainda fuma, mas eu não suporto cigarro. E como bom rinítico, parece que a fumaça vem pra cá, tem um imã de fumaça, né? E ela fuma na garagem, aí ela falou assim, nossa, vai esse diabo, ela falou, por baixo da porta. Eu fui lá, não vou ficar brigando até. Comprei aquele coisa de pôr embaixo da porta para maneirar um pouco a fumaça. Quer dizer, são essas questões. Ela já vai fumar na garagem porque meu pai também não suporta. Meu pai era fumante. Então tá bom. Então ela tá lá fazendo a parte dela. Então, vamos fazer a nossa. É isso. Todo relacionamento humano exige que nós cedamos. E não é porque ele fez, não é base de troca, gente. É equilíbrio que nós buscamos. E a família é esse espaço para trabalhar o equilíbrio. É fácil? Não, não é fácil. E quando eu acho que eu aprendi, o que acontece? Eu escorrego e caio reboque de novo. E vai ser assim, gente, todas as minhas encarnações, porque nós somos espíritos eternos. Não é isso? E ainda bem que nós temos as encarnações, que vão aprender agora, que é assim, eu já falei para Jesus, falei, mestre, eu entendo esse amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas tem alguns que eu vou deixar para outra encarnação, que não vai rolar agora não. Já avisei, já falei com Jesus. Vou ser honesto, não vou ser hipócrita. Eu amo todo mundo. Mentira! Temos que eu aturo. E malemar. Né? Já melhorou, mas e olha lá aquela coisa assim, você fala, ai meu Deus. É igual eu, 32 anos de sala de aula, né, gente? Eu brinco com isso porque é assim, né, professor, eu não posso reclamar de aluno, gente. Assim, falar, tinha aluno que me tiravam do sério, tinha, mas
Eu não reclamo de aluno, eu sou muito grato pelos alunos que chegam a mim. Eu não gosto da aula de sexta. Né? Eu não suporto falar, gente, sexta-feira ninguém merece. Eu virei professor, aí eu sou adventista desde o 6º dia. Começa ali. Minha religião não permite, eu falo. Mas, a gente não escolhe trabalho, né? E aí o meu coordenador falou, olha, tem aula de sexta, você pediu mais aula, tudo, mas é de sexta. Eu falei, ah, tá bom, né? Tá no inferno, abraço capeta, né? Não é assim? Gente, mas Deus é tão bom. É uma turma tão legal, que nós não vimos a hora passar ontem. Se bobeasse, a gente tinha passado do horário de aula. Então eu falei, que legal, olha, sexta, porque eu falo para eles, gente, aula de sexta ninguém merece. Eles não, foi nem o professor. Então que as nossas sextas sejam os melhores encontros do mundo. Então é a mesma coisa. Então depende de como você olha para as coisas. Então assim, eu brinco, seu Gilberto, meu pai, né? Ele chega assim, você assistiu tal filme? É, pô, mas você não assiste? Eu falei, pai, eu não estou aposentado. Ele, você passa o dia vendo o filme, eu não. Não, esse filme é bom. Não vou te contar não, que você vai assistir. Aí ele veio dar o spoiler. Toda vez ele conta o filme. Aí eu já estava pensando, eu falei, gente, mas ele está com 74 anos. Deus queira que viva muito mais. Mas daqui a um tempo, eu vou querer que ele venha me dar um spoiler, ele não vai estar lá. Né? Então é isso que a gente tem que ver. Isso é uma ressignificação. Ô, meu pai fica aí contando o filme, que raiva, não quero... Acolhe. Agradece pela oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade dele me contar o filme. E eu sou uma pessoa assim, eu, Robson, não ligo para spoiler, gente. Eu não perco o interesse pelo filme por causa do spoiler. Eu vou lá e assisto, não tem problema. Tem gente que fica pé da vida e não quer mais assistir. Eu não. Mas é muito engraçado, aí assim, eu tenho um gosto, ele tem outro, não vai bater. Não, filme brasileiro não presta. Filme brasileiro é tudo um lixo. Falei, pai, você parou na pornô chanchada ainda, porque já mudou muito a temática do filme brasileiro. Mas ele não gosta. Tá bom. Aí eu ele falou, não, você tem que ver no YouTube os filmes em preto e branco, no ar, que eu estou assistindo. Eu falei, pai, mas eu não quero ver esses. Não, mas são bons. Eu falei, tá bom, eu acredito, mas não é meu estilo. E é isso, né? O conviver é isso. Agora é valorizar cada momento. Meu filho mora com a mãe biológica aqui no Taboão. Então quando ele está comigo, eu quero curtir meu filho. Aí ele me ligou hoje, que ele está meio sumido, que é de trabalho. Aí eu falei, amanhã eu estou com você, pai. Eu falei, não, beleza, a gente está junto, talvez depois eu vou encontrar o Rafa. Como assim? O Rafa é meu afilhado, que é o meu cupincha, né? É um dos afilhados mais velhos. Ele não vai ficar com o pai dele? Vai, mas qualquer jeito se encontra. Não, senhor, ele que fica com o pai dele não vem encher o saco do meu. De domingo você quer ir embora cedo, você fala que é para ir embora cedo porque tem que dormir cedo, você é velho, eu não, cara. Não, mas amanhã é dia dos pais, porque ele fica domingo, não quero chegar tarde. Eu falei, nossa, meu, não quero ficar velho igual você. E também é o convívio, é o aprendizado. Né? Nós temos essa questão. Então essa oportunidade de aprender, nós não podemos perder, gente. Porque a doutrina espírita nos dá essa oportunidade. Mesmo que eu não entenda no momento, igual a minha irmã, às vezes ela enche o meu saco. Não enche, você pediu minha irmã, eu estava bêbado. Eu podia dar, mas pediu. Né? Não tem, porque é essa a questão. Aí que está, o que eu tenho que trabalhar, como eu tenho que aprender isso, como eu tenho que conviver, quem é a minha família, quem são essas pessoas maravilhosas, que também perturbam, mas que eu não vivo sem. Amanhã, dia dos pais, como foi dia das mães, como eu digo, datas comerciais, mas a gente lembra mais. E aqueles que não estão conosco em carne, em matéria, estão conosco em espírito, e mais do que isso, estão conosco em nossos corações. Eu aprendi com minha avó Dita, eu tive duas avós com A maiúsculo, vó Estela e vó Dita. As duas realmente foram assim, os amores da minha vida. A avó Estela era daquela que deixava fazer tudo. Comer açúcar, tomar sal de fruta. Ela comprava aquele vidro, a gente tomava sal de fruta, que era uma delícia aquilo. Mas de vez em quando tinha que tomar chá de boldo com ela, aí não era bom não. A avó Dita era uma avó mais simples, mas foi a avó que ensinou o chá disso, o chá daquilo. Fazia um omelete com batatinha, gente, aquelas coisas. E minha avó Estela faleceu num ano, eu não estava em São Paulo, estava em Salvador, na época que eu não tinha, imagina que eu ia ter grana para avião, era busão mesmo, 2 dias e meio de viagem. E aí minha mãe falou assim, você vai voltar? Eu falei, não. Vou voltar para quê? Não vou chegar em tempo e outra, minha avó não está aí. Falei, eu vou fazer o que minha avó sempre quis que eu fizesse, porque minha avó sempre falou isso. Quem não vem me ver viva, não precisa ver depois de morta.
E eu sempre tive com a minha avó, mesmo ela morava em Moema, eu nasci lá, depois mudei para Interlagos. E antes de viajar, eu falava, vó, tô indo para tal lugar. E quando eu voltava da viagem, eu levava as fotos. Na época era de papel, né, gente? Para mostrar para ela. E um ano depois, a avó Dita teve câncer. Câncer de laringe, né, de garganta. E aí aquela coisa, você começa a entender o quanto que ela engoliu o sapo do meu avô, quando separaram, o quanto ela sofreu e não pôde falar, porque apanhava. E eu acompanhei minha avó indo embora. E um dia antes dela falecer, eu trabalhava num colégio, minha tia morava lá. Antes de ir para o outro, eu passei ela encolhidinha, a avó. Olhei para minha avó e ali eu entendi que ela estava partindo. E realmente na madrugada ela partiu. E aí, lógico, eu fiquei triste, chorei, toda aquela coisa. Eu lembro minha mãe, a mãe da minha mãe. Mas eu entendi que minha avó não tinha morrido, nenhuma das duas. Que uma pessoa só morre na vida da gente quando a gente quer que ela saia do nosso coração. Uma pessoa só sai da vida da gente quando eu escolho tirá-la. Então eu entendi que o que ela me trouxe, as lembranças, o omelete, a Aline, minha irmã, ela fala assim, ia tomar suco e o açúcar tinha formiga, então era suco com formiga. E a Aline chegava lá no jardinzinho da minha avó para colher hortelã. E minha avó falava, você acabou com hortelã. A avó Estela era o bolinho de batata. Ela ia voltar da feira com aquele galinho vermelho de açúcar, aquele pirulito, que trazia para nós. Ou o pastel. Não foi embora, ela ficou. Não é isso que é importante. E o que nós queremos é essa experiência terrena. Mas todas as religiões nos ensinam que a verdadeira vida é a espiritual, não é? A gente gosta dessa, né? Eu não tenho pressa de ir embora. Aqui tem torresmo, lá não tem. Descobri que eu tô com pedra na vesícula. Diamante não aparece, né? Aí a médica falou assim, porque você vai ter que maneirar algumas coisas gordurosas. Eu falei, não me tire o torresmo. Já vou dizer que deixa a vesícula, mas o torresmo eu não tiro. Outro dia, numa casa, uma amiga falou assim, Robson, você tem que plasmar o torresmo. Já vai plasmando. Eu falei, mas plasmar não faz crack. Nós gostamos dessa vida material. Então, com todas as dificuldades que eu possa ter no meu lar, com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus filhos, essa é a vida que eu gosto de viver. Essa é a oportunidade que Deus nos deu. E é por isso que a gente vai ter rusgas. Mas é por isso que tem hora que a gente vai chorar junto. Que na hora que aperta a botina, a gente tem para onde correr. Nós temos um ninho. É voltar ao ninho. Eu posso sair. Eu posso viajar. Eu posso passear. Eu posso errar pelo mundo. Mas quando aperta o calo, eu tenho de voltar. E aí a gente fica bravo como pai, como mãe. Vai ver, vai precisar. Vai ver. Que nada. Coração de manteiga. Não é assim? A gente fica bravo. Não vou matar. Eu vivi com meu filho a parábola do filho pródigo de fio a pavio. Por um relacionamento tóxico, foi muito difícil. Por 2 anos e pouco eu não o vi. Eu o via 2, 3, 5 vezes num ano. Porque quando ele me encontrava, a namorada desmanchava. Depois eu descobri que não era comigo, era com família. Com a mãe dele em casa. Só que, como diz um amigo meu, a mãe, ele trancava a porta no quarto e não falava nem com a mãe. Aí ele falou, se fosse você arrancava a porta. Eu arrebentava a porta numa pesada. Porque minha casa, minhas regras. Eu também aprendi isso com o seu Gilberto. E aí, quando desmanchou, ele adoeceu, tive que internar. E foi aqui no Zil da Gama. Um belo dia ele veio, não estava bem, e falei, vamos ao Zilda. Era uma quarta-feira, e eu lembro até, a gente estava lá no salão, e o pessoal tocando, poderosa, como é que chama? É uma prece, né? Sim, uma prece do Totem. E ele estava na primeira, e ele andava para lá e para cá, e eu ia dar palestra, e ele para lá e para cá, e surtado, né? Quando ele foi acolhido, foram lá, acalmaram, eu falei, bom, o meu papel aqui, hoje eu tenho uma outra responsabilidade, e ele está num lugar que ele pode ser acolhido. Ele saiu daqui muito calmo, ele falou assim, nossa, mudou a minha vida. Eu falei, então, conversa. Pouco depois eu internei. E quando eu pensei, né, porque quando ele veio me procurar, eu sempre fui um pai bicudo, capricorniano, né, muito duro, né, briguento. Um belo domingo, acordei tarde, ele desesperado, porque à noite eu ponho o celular no modo avião. Se quiser, acontecer uma emergência, ligue no meu fixo. Porque aí eu sei que é emergência, é o combinado. Não,
desesperado. Papai, o que aconteceu? Eu falei, eu estava dormindo, o que aconteceu? Eu não posso dormir, meu filho? Não, eu quero falar com você isso antes. Eu quero falar com você hoje, você, por favor, vem falar comigo. E nós fomos ao shopping Tabuão e passamos a tarde. E aí eu meditei muito sobre a parábola do filho pródigo. E quando ele falou para mim, ele falou, pai, eu errei, eu preciso do seu perdão. Em outras épocas, eu falava, né? De repente veio aquilo, eu falei, meu filho, você sempre teve o meu perdão. Você só precisava entender isso. Eu te amo. E foi a melhor conversa que nós tivemos daqueles tempos. Um pouco depois ele adoeceu. Aí eu lembrei que o filho pródigo, ele voltou doente. Então, a oportunidade. Quando eu internei, eu tive que assinar o termo de internação, foi muito doído. Mas eu tinha que tomar uma atitude. Tinha dele comigo, a mãe não tinha estrutura. Eu falei, ele pode me odiar para o resto da vida, mas eu vou tomar uma atitude. E ele fala, não, jamais te odiaria, eu sei que você fez o melhor para mim. Eu falei, filho, eu podia me revoltar, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar ao seu lado. Eu agradeço a Deus por poder te socorrer no momento. Isso é família. Isso é ser pai, é ser mãe. E filho é filho, né? E filho é filho. Independe de como eles chegam, né, na nossa vida, eles têm um lugar que parece que sempre foi deles. Sempre foi deles. E eu tenho certeza disso, porque em duas casas espíritas já me falaram que é um resgate. Falou, em outra encarnação, você não quis. Então agora você tem uma nova oportunidade. Eu já falei para ele, meu filho, vamos resolver isso logo, cara. Vamos resolver agora, porque não dá mais uma não, cara. Porque essa é a oportunidade. Então, o que esse nosso papo de hoje, eu quero deixar para a gente refletir. Nós nascemos na família escolhida para nós. Essa é a família ideal. Os melhores pais e mães, os melhores filhos e filhas. E é com essa família ideal que eu tenho a oportunidade de me tornar cada dia melhor como filho, como pai, como mãe, como filha, como esposa, como marido. É essa família. Quando os filhos vão, eu falo que é um processo alquímico. Outra família vai se encontrar, é uma alquimia. E mais uma oportunidade de aprender, porque não é à toa, e nós sabemos. Então, quando nós olharmos para a nossa família, com todos os seus defeitos, vamos entender que eu estou na família certa. Porque às vezes eu falo assim, eu não pedi para nascer aqui. Pediu sim. Nossa, Deus, o que você fez comigo? Não, você sabe porque você está lá. Nós não sabemos nessa encarnação, mas tem um motivo. Então, abramos nosso coração para aprender, para entender que juntos nós vamos evoluir e juntos nós seremos as melhores famílias que nós poderíamos ter. Muita paz a todos, que Jesus acompanhe e sintam-se todos os pais abraçados amanhã, mas as mães também, porque pai e mãe é pilar. Agradecemos o Robson, né? E agradecemos muito a presença de todos vocês. Nós vamos assim pedir licença às mamães, porque agora a gente vai fazer uma prece especial para os papais. Nós traríamos um tema para os papais hoje. O Robson também trouxe um tema aí ampliado do papai. Vamos assim então fechar os nossos olhinhos, respirar fundo e pensar em Deus. Esse Pai Criador, o nosso Pai. E todos juntos nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus e dizer ao nosso Pai, Senhor Deus, o Senhor que nos criou, que nos alimenta todos os dias, o Senhor que nos honra, porque somos seus filhos. E nos sentimos nesse instante honrados e agradecidos por estarmos nesta casa de luz, esse ponto de luz de Zilda Gama. E nesse instante, Pai, nós queremos rogar em especial nessa tarde para todos os papais que estão aqui. Aqueles encarnados, aqueles desencarnados que se preparam para uma nova missão de paz.
Senhor, fortalece cada coraçãozinho de cada pai que aqui está. Esses homens especiais que tomaram para si a orientação, o cuidado dos teus filhos, Pai, das suas filhas, homens e mulheres que se farão homens e mulheres de bem, com a força masculina maravilhosa desses pais. Ampara, Senhor, o coração de todos eles, que eles possam ter o discernimento, a força, a coragem de colocar os limites nas horas necessárias, de aconchegar no coração quando for preciso, de enxugar as lágrimas. E também, Senhor, que eles possam ser os exemplos, porque nós sabemos que os filhos têm os pais como heróis. Ainda que não queiram, os filhos sempre têm um amor incondicional pelos pais. Assim como os pais têm um amor incondicional pelos filhos. Então, Senhor, nós queremos te pedir que amanhã seja um dia de muita alegria no coração desses pais. E que, por sua vez, eles também elevem o coração aos pais deles. E assim, Senhor, nós rogamos por toda a linhagem masculina de todos nós, honrando e agradecendo também o nosso Pai. Queremos vibrar também ainda, Senhor, pelos papais que amanhã estarão abandonados, tristes, nos asilos, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, aqueles que se recuperam de dificuldades, de vícios, aqueles que por um momento de indecisão abandonaram seus filhos. Queremos orar por todos os pais, Senhor, e te agradecer pela bênção de estarmos aqui, pela reflexão que o nosso irmão Robson trouxe para nós. Obrigada, Senhor, e elevando ao teu coração do Senhor a prece que Jesus nos ensinou, nós queremos honrar a Ti, nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,